Amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira, é quarta-feira, é dia de encontro e hoje o nosso assunto é um pouco diferente. Vamos falar aí de terceira via, de polarização, quando surgiu, tem como acabar, não tem, enfim. É um tema interessante, é um tema que começa a movimentar-se seriamente, já pensando em 22, já surgem alguns nomes que a gente vai conversar aí, vai debater, enfim. Mas antes disso, eu queria fazer uma introdução sobre a questão da polarização. O Brasil, como boa parte das pessoas devem se recordar dos tempos de escola, viveu a República Velha muito ali naquela questão do café com leite, né? Um grande acordo entre Minas e São Paulo, na sucessão presidencial, que acabava por não estabelecer uma grande oposição, porque era um grande acordo, né? Então a força era muito grande desses dois estados que conseguiam aí a alternância de poder. E logo após, a gente tem Getúlio Vargas, que com a Revolução de 30 assume, né, a cadeira de presidente e fica aí por praticamente 15 anos. Então também não há que se falar muito em polarização nesse período. Eu acho que o grande foco da polarização ela surge quando o Getúlio é deposto, né, em 45, e a gente tem a eleição do presidente Dutra, que é muito interessante, porque ali já se tem claramente duas correntes políticas muito fortes, uma composta pela UDN e a sua famosa banda de música, né, que fez muito sucesso na década de 40 e 50, com nomes muito fortes, como Carlos Lacerda, Afonso Arino de Melo Franco, Adalto Lúcio Cardoso, Olavo Bilac Pinto, José Bonifácio Lafayette de Andrada, Aliomar Barreiro e Prado Kelly. Nomes muito fortes, de um lado. E do outro lado também tínhamos as constantes uniões, a união constante, né, entre o PSD e o PTB, que também tinham nomes muito fortes, nomes como Eurico Gaspar Dutra, nomes como Juscelino Kubitschek, que representaram muito bem o PSD, Hernani do Amaral Peixoto, enfim, nomes que fizeram história, Tancredo Neves, e que conseguiram, né, chegar a cargos importantes como presidência da República, tanto no caso do Dutra, do Eurico Gaspar Dutra, como no caso do Juscelino Kubitschek. Além do PTB, que teve João Goulart, o próprio Getúlio Vargas, que quando volta em 51, ele volta de forma democrática, ele é eleito, ganhando da UDN, inclusive, nessa polarização que a gente está comentando, né? Quando ele ganha do brigadeiro Eduardo Gomes, numa eleição polêmica, enfim. E aí ele consegue voltar à cadeira de presidente. Então essa polarização, ela existia e era muito forte na década de 50, 40 e 50. Só que aí em 64 a gente tem o golpe militar. Com o golpe militar, não há que se falar em polarização, até porque só era presidente quem vestia a farda verde-oliva. Não se tinha uma disputa, né? Então, assim, a polarização pela presidência da República acaba, e aí a gente tem a redemocratização, a primeira eleição, por conta da redemocratização, da nova composição dos partidos, da própria Constituição, que ainda era muito nova, também não nos observamos muita coisa. Fernando Henrique também não. Até a primeira eleição do Lula foi bem tranquila. E eu acho que a gente começa a ver essa polarização forte e violenta, como a gente tem hoje, na segunda eleição da Dilma, né? Naquela frente de batalha dela com Aécio Neves, uma eleição bem acirrada, em que a Dilma consegue vencer ali bem no finalzinho, por pouca diferença de votos. Enfim, a gente começa a ver ali o ressurgimento de uma polarização que se acentua ainda mais com o Bolsonaro na eleição de 2018, no discurso de caça ao comunismo, de caça às petralhas, de caça à corrupção, o que no fundo foi uma estratégia bem sucedida, mas que, em termos práticos pouco eficaz, já que ele é mais do mesmo. Enfim, a gente teve essa introdução falando da questão da polarização. Vou passar a bola para o meu amigo Henrique para comentar um pouquinho sobre isso também. E na volta a gente vai falar um pouquinho aí de terceira via. Será que em 2022 a terceira via tem alguma chance? Meu amigo Henrique, a bola está contigo. Olá, Leonardo. Olá, pessoal que nos assistem. Mais um prazer estar presente com o Leonardo em mais um vídeo do nossa união aí do canal Democracia Brasileira, canal Importante Saber. Tivemos uma aula de história muito bem explicada pelo nosso amigo Leonardo.
E realmente, Leonardo, o que a gente vive é uma polarização, só que eu queria pontuar certas coisas da nossa polarização que a gente vive. A gente, na época da UDN, na época PSD e PTB, a gente tinha polarizações saudáveis. Eram polarizações que visavam o campo democrático, eram polarizações que não fugiam para o extremismo. Aí veio a ditadura de 64 a 85, veio todos aqueles acontecimentos, né, o Gás, o Médici. Então a gente viu que tudo que aconteceu, as grandes tragédias, as grandes torturas que ocorreram também na ditadura, o grande prejuízo que causou ao país também, esse período antidemocrático que o Brasil viveu, até chegar com a vitória, então, do Tancredo Neves, que assumiu o Sarney e tudo. Aí depois veio o Collor, veio o impeachment, e aí agora nós chegamos a Dilma Rousseff, passando pelos longos anos do PT no poder. Dilma Rousseff, em 2013, começou a polarização. Só que o que eu queria pontuar é o que acontece hoje no Brasil, o que está acontecendo hoje no Brasil, na minha visão, por isso que nós fazemos vídeo, nós temos pensamentos democráticos, aqui a gente não somos duas cabeças que pensam às vezes a mesma visão, mas a gente sempre está no âmbito democrático. O que ocorre hoje é uma polarização falsa, porque de um lado a gente tem um extremista, do lado a gente tem um nazifascista, do outro lado, que se coloca-se na polarização da esquerda, que é o Lula, do outro lado eu não vejo um Lula indo contra o Estado de Direito, eu não vejo um Lula querendo excluir todos que são contra a seu raciocínio político ideológico. Por exemplo, a gente viu o Lula com a FHC, fazendo reuniões com a FHC. Então, na verdade, o que ocorre é um extremismo de um lado contra a democracia do outro. Só que o que eu quero pontuar no vídeo de hoje, que a gente quer apontar no vídeo de hoje, é que será que só existe o Lula de um lado, democrático? Será que talvez não exista uma terceira via também, do lado democrático, que possa até ter uma disputa saudável com o Lula ali, talvez em 2022, porque creio eu que o Bolsonaro, espero também que ele não chegue em 2022, porque o governo dele é digno de um governo corrupto, digno de um governo nazifascista. Então, eu não espero, como acho que milhões de brasileiros não esperam ter em 2022 um nazifascista concorrendo de novo à presidência da República. Então, eu acho que é muito saudável conversar sobre isso, que de um lado a gente tem um Lula democrático, que apesar de você discorde ou não, você sendo de esquerda ou de direita, discorda ou não, a gente tem um Lula democrático que quer conversar com outras vertentes, que conversa até com o FHC, quem diria FHC conversando com o Lula. Então a gente vê um Lula e do outro lado a gente vê pessoas que vêm muito forte, que é o caso do Ciro Gomes. Então a gente vê que o Ciro Gomes, por mais que ele não queira se aliar ao lado da esquerda, do PT ou da direita, o Ciro Gomes ele tem um pensamento desenvolvimentista. Eu acho que é uma pessoa muito forte, Leonardo, que venha disputar essa terceira via, e eu acho que ao decorrer das coisas, eu acredito muito seriamente que o Ciro Gomes ele tem sim chance de chegar, quem sabe, no segundo turno e ser uma surpresa aí para tentar tornar o país aí saudável democraticamente e relembrar a UDN, relembrar o PTB e o pessoal da época, onde que tinha uma coisa muito saudável democraticamente, que visava o melhor para o país, e não apenas em prejudicar, apenas em coibir, apenas em ser extremamente opressor aos que são contra o seu regime. Então, acho que meu ponto fica um pouco claro nesse quesito, Leonardo. É verdade. E eu acho interessante, assim, que infelizmente o Bolsonaro, ele começou a campanha da reeleição dele em 2019, né? Na verdade, ele nunca deixou de fazer campanha. Ele sonha com essa reeleição desde 2019. E por incrível que pareça, nós estamos em 2021, falta aí mais ou menos um ano para a gente ter o registro das chapas, né? Se não me engano, acho que as chapas têm que ser registradas do ano que vem até julho ou agosto, para que em outubro a gente tenha a eleição. Então, assim, faltando um ano aí para o registro das chapas, que é o momento fundamental, é onde se decide quem vai com quem vai aonde, né? A gente tem essa questão
que em 2021, por incrível que pareça, já resolveu muitos dos problemas de 2022. A gente tinha muitos nomes como uma terceira via alternativa, né, que já começaram a ficar pelo caminho. O próprio Amoedo, que tinha anunciado que ia se candidatar, ia se tentar, né, ser presidente no ano que vem, mas já desistiu. O próprio Luciano Huck também, que era um nome que vinha muito forte, como uma terceira via, também já desistiu, vai ficar na Rede Globo, substituindo o Faustão. Enfim, a gente já tem alguns nomes que já estão saindo fora dessa disputa. A própria Marina Silva também não acredito que venha, já fala muito em apoiar o Ciro Gomes. Então, assim, a gente tem nomes tradicionais, nomes novos que poderiam vir muito forte, mas que por algum motivo já foram ficando pelo meio do caminho. E aí a gente pensa, o que, que se desenha para 2022 como uma terceira via? Eu vejo hoje como muito forte o Ciro Gomes, que é um político experiente, já foi deputado federal, já foi governador, já foi prefeito, já foi ministro, tem uma experiência muito grande. O próprio Henrique Mandetta também tem o desejo de vir candidato, é um dos nomes fortes do DEM, apesar de que o DEM ele é um partido muito fracionado, tem várias vertentes políticas, tem várias lideranças, não tem uma unidade, como a gente vê, por exemplo, no PT, como a gente via, por exemplo, no PSOL, né? O DEM ele é muito fracionado, isso pode atrapalhar muito o Henrique Mandetta, se ele não conseguir unir o partido dele. A gente tem o governador do Rio Grande do Sul, né, que acabou de se declarar homossexual, muita gente falou que era em prol da sua campanha para o ano que vem, para a presidência, outros falaram que não, que ele sempre foi, enfim. Também é um nome muito forte, que pode vir forte para o ano que vem. Enfim, Danilo João Gentili, né, Dória. que João Dória, Danilo Gentili, que vem pelo time do Kim, né, que é a MBL, que já vem falando muito dele aí já. Enfim, começou como uma brincadeira, começou como sarcasmo, como zoação, e começa a ganhar nome que pode vir também em 22. Até Enfim, nas pesquisas, inclusive. sim, sim, já entrou nas pesquisas. O próprio João Dória, que uma hora fala que não vai vir, outra hora fala que vai vir, a gente não sabe. Na minha opinião, se eu tivesse que apostar as minhas fichas, eu acho que o João Dória não vem. Eu acho que o PSDB acaba apoiando algum outro candidato, mas não vai lançar nome próprio. Até porque, se você parar para pensar, meu amigo Henrique, com a morte do Bruno Covas, criou-se um hiato muito grande no PSDB. O PSDB não tem nomes, né? O Alckmin está saindo do PSDB, saiu, se eu não me engano, essa semana passada. O Serra já não aguenta mais um processo eleitoral forte. O, FHC Lula. o FHC também já não tem mais pique para uma campanha pesada, que é uma campanha nacional para presidente, né? Enfim, o falecimento do Bruno Covas, eu acho que prejudicou muito o PSDB, porque talvez na cabeça do PSDB seria elevar o Bruno Covas a governador do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, e aí liberar o João Dória para uma eventual candidatura à presidência da República. Mas, com o falecimento do Bruno Covas, não se tem um outro nome. Então não adianta correr o risco de perder o governo de São Paulo, que hoje para o PSDB é o seu maior trunfo, e correr o risco de perder esse governo em prol de um sonho, que é ser presidente da República, que eu acho muito difícil o João Dória conseguir. A questão de carisma, de abrangência. O próprio PSDB é um partido que está muito queimado perante os eleitores fora de São Paulo. Enfim, eu acho muito difícil. Mas eu acho que, assim, começa a se desenhar os nomes. Eu vejo esses como os principais nomes hoje, a não ser que surja eventualmente aí o Moro, pode ser que venha. Desde 2017 já se fala de Joaquim Barbosa, mas que nunca dá sinal de vida também. Enfim, são especulações. Mas diante desse tabuleiro de xadrez, meu amigo Henrique, o que você acha desses nomes? Se acrescenta mais alguém, tira alguém, enfim, o que você acha? Olha, Leonardo, primeiro, independentemente das suas vertentes, das suas ideologias, são nomes que pensam na democracia, são pessoas que estão dentro do âmbito democrático. Se a gente não pode ficar à mercê de uma pessoa que prejudica o país, uma pessoa autoritária. Então, são nomes bem-vindos na política, alguns são novos, alguns já têm um grande caminhada dentro da política, mas o importante é a gente ter visões, a gente ter visões para o nosso país, e que a gente,
os mais jovens, as pessoas realmente que estão na nossa geração, que elas criam perspectiva e que elas vejam a política, encarem a política do Brasil com outros olhos, não com aquele descaso, porque todos sabem que do descaso você não vai votar, que do descaso você vota em qualquer um, que no descaso você não enxerga em quem você vai votar, que no descaso isso aumenta na pessoa irresponsável dentro do governo, que aumenta em todas as trambiques, todas as corrupções que tem no nosso governo, é devido ao seu voto errado, a você votar na pessoa errada, e tudo isso vem disso. E a juventude, a nossa geração que vota para anos para frente, elas não têm perspectiva em que vai votar. E acaba deixando as mãos na mão de qualquer um. E, simplesmente, quem está lá em cima é reflexo disso. Então, a gente sabe que, tendo pessoas boas disputando para a presidência da República, com certeza a probabilidade do país, do nosso país, do Brasil, crescer e voltar aos trilhos é muito grande, né? O que não dá mais é para deixar o país na mão de extremistas. É verdade. E a gente, com uma terceira via boa, uma terceira via com nomes fortes, a gente pode sonhar, né, com uma união nacional em prol de algo maior do que simplesmente uma bandeira de caça ao comunismo ou uma bandeira de radicalismo, de extremismo, de cerceamento de direitos, né? Eu acho que a gente precisa de união. E, infelizmente, o Bolsonaro não é capaz de agregar nada nem ninguém. Ele não consegue trabalhar em sociedade, trabalhar democraticamente. Então, vamos ver se para o ano que vem, caso o governo dele se conclua, que a gente tenha um nome que consiga, de alguma forma, trazer uma união nacional, que eu acho que é o que a gente mais precisa hoje em dia. Dar uma parada nessa questão de polarização, que não ajuda em nada, não acrescenta nada para o Brasil, né? Independente de qual nome venha, que seja um nome que faça o bem para o Brasil. Lógico, não tem como agradar gregos e troianos, nem é a intenção desse canal achar, do nosso canal, né? Achar que vai ter um nome que vai ser uma unanimidade. Não existe. E também, minha amiga, até uma questão também que você comentou muito interessante, né? A ditadura militar, os 21 anos de ditadura militar aí, ela acabou com a nossa política, né? Com o nosso sentimento democrático, enfim. A gente não tivemos nomes novos, né? Que surgissem aí de 64 a 85. Isso dificultou muito o nosso processo eleitoral, a nossa escalada, né? De ter um Brasil melhor. Se você parar para pensar, os nomes que eventualmente estavam muito fortes, né, na década de 40, 50, acabaram ali. Não tivemos sucessões, né? Ou seja, foi interrompido e recomeçou do zero na década de 80, né, no final dos anos 80. Então, acho que isso também atrapalhou muito o Brasil. A gente teve um hiato muito grande na questão cultural, na questão política, onde a ditadura mais se metia, né? Onde ela tinha um controle mais efetivo. Por exemplo, o esporte. A gente não teve problema no esporte, porque o esporte era uma plataforma da ditadura. Então, o futebol foi muito forte em 70, foi muito bem visto. O Brasil, independente de ganhar a Copa ou não, sempre chegava como favorito. Por quê? Porque a seleção ela tinha uma questão além da política, né? Então, era o Brasil, era a pátria de chuteira nos pés, como eles falavam. Então, a gente pega 82, 70, eram seleções muito fortes que tinham apoio do governo. Então, o futebol não foi prejudicado. Agora, a música e principalmente a política, nós tivemos uma grande interrupção. Tanto é que você pegar a década de 60 e 70, os grandes nomes, né, são nomes que começaram antes da ditadura, né? A Jovem Guarda, Roberto, Tim Maia, enfim. Vanderleia, eram nomes anteriores que continuaram ali com algumas limitações, algumas músicas que foram Chico Buarque, enfim, algumas músicas que acabavam sendo suspensas, corta um pedacinho ali, tira aqui, tem que saber trabalhar, enfim. Mas eram nomes anteriores. E efetivamente a gente começa a ressurgir culturalmente na década de 80, quando acaba a ditadura e a gente vê ali surgir uma Legião Urbana, vê surgir um Titãs, né? Aquele rock nacional que surge ali muito forte na década de 80, no final da década de 80, Cazuza, enfim, nomes que começam aí, Barão Vermelho, enfim, nomes
de sucesso, com ótimas músicas, letras muito inteligentes, mas que surgem ali, década de 80, 85, 86, começa ali com a redemocratização do Brasil. É interessante, gente, porque a gente analisando a política com o contexto, tudo se encaixa no final, né? É um grande quebra-cabeças. E eu acho, às vezes, a gente refletir aqui e trazer isso para vocês, eu acho bem interessante. Mas, gente, essa é só a minha opinião, já falei demais. Quero agradecer aí a todo mundo que acompanha o canal, o importante é saber, o canal Democracia Brasileira. Estamos aí juntos, fortes nesse projeto que já está completando aí 6 meses, né? Já que a gente já se conhece, que já começa a postar vídeo, enfim. E vamos seguindo. Estamos tentando ver se a gente consegue novidades aí para o final desse mês, para o começo do mês que vem. Vamos ver aí se a gente consegue uma novidade muito legal, que a gente está tentando aí. Enfim, é isso. E peço, para quem não é inscrito, se inscreve no canal Democracia Brasileira, no canal Importante é Saber, deixa o like, compartilha. A gente precisa muito dessa indicação do YouTube, já que o começo é muito difícil, gente. E no mais, eu vou passar a bola para o meu amigo Henrique para terminar esse vídeo, falar também um pouquinho dessa questão. E até o próximo encontro, meu amigo. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiram. É um prazer, completando 6 meses aí. Estamos tentando achar coisas novas para o canal aí, tentando achar entrevistas, pessoas que realmente agregam, que traga uma visão de qualidade, uma visão de realmente de riqueza de conteúdo. E sempre nessa caminhada aí do YouTube que não é fácil, esperamos em 2022, ou até mesmo surgiu novas vias democráticas, sair daquele senso comum de que política é tudo igual, de que já em quem você votar lá vai se corromper, porque isso só desanima mais as pessoas que vão votar. E isso faz com que isso gera brecha para as corrupções. Então, não vamos deixar isso acontecer, vamos ter aqueles pensamentos democráticos. Muitas pessoas realmente sofreram durante a ditadura, Geraldo Vandré. Quem não conhece Geraldo Vandré, né? O que ele passou durante a ditadura, e a gente vê que a nossa juventude, ela é uma juventude que ela tem que se inserir mais dentro da política, para quem sabe a gente ter esperança de novo num país melhor. Muito obrigado a todos vocês, se inscreveram, comentem, use das páginas dos comentários, compartilhe, que isso vai ajudar muito a gente no YouTube, e sempre com o intuito democrático, sempre com o intuito de, como o DN fez, de juntar as vertentes. A UDN ela tinha pessoas de esquerda e de direita trabalhando juntas por um país melhor. Não importa de que ideologia você seja, o importante é ver o país crescendo. Então, que venha a terceira via também, a gente está no campo democrático, e que venha também as pessoas que pensam num país como coletivo, num país como conjunto, num país que cresça, e não apenas no seu pensando apenas no seu governo. Então é isso aí, muito obrigado, Leonardo, e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.